Esta semana, Ricardo Araújo Pereira confessa-se crispado como as relações entre a esquerda e a direita no Parlamento. João Miguel Tavares declara-se consultor e Pedro Mexia sente-se argelino. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos com um novo genérico, com bonecos a condizer. Gostaram de se ver retratados assim? Nós tomámos conhecimento do genérico neste preciso momento. Agora, como são os nossos espectadores? Exatamente, gostei do jogo de sobrancelhas, de Carlos Vaz Marques, o boneco de Carlos Vaz Marques. Não sei o que é que ele está a fazer naquela sala, mas está. Mas repare que é um intelectual. Tem livros atrás. Sim. Ele é que é um intelectual. Já Pedro Mexia ficou moreno. Finalmente é um velho É o sonho. argelino, não é? Ele sempre sonhou ser moreno, não é? Vai arrepimpado com o seu motorista. Ora bem, estamos reunidos na semana em que foi descoberto um novo sistema solar com 7 planetas do tamanho do nosso, onde poderá haver vida. Fica a nota para quem quiser sair da sua zona de conforto, mas estejam tranquilos, não vamos obviamente debater aqui assuntos astronómicos, vai ser tudo muito mais terra a terra. Com o Pedro Mexia a escolher esta semana a pasta de Ministro da Fuga. De onde para onde, Pedro Mexia? Pois não sei, é uma coisa que se perdeu lá num sítio, na autoridade tributária, andou por lá por um corredor. Não é coisa pouca. Não, mas é engraçado 10 mil milhões? Alguns de nós aqui a esta mesa já tiveram questões com o fisco e não eram de milhões e não se perde nada. Tem todos os papelinhos, todos. Contestam de cada tostãozinho e há reclamações e há coisas que duram anos a discutir o que é uma crónica, o que é uma... Agora aqui parece que se perdeu, mas também são quantos? São 10 mil, como é que é? 10 mil milhões. 10 mil milhões. 10 mil milhões é uma coisa que se perde. Quem é que nunca perdeu 10 mil milhões? Agora está na moda dizer 10 bis. 10 bis, pois é. Mas isso tem uma leitura um pouco ambígua. Pode ser perigoso. Que nos remete para outras áreas. Bom, que grau de gravidade é que atribui a este caso? 10 mil milhões de gravidade. Tem uma dupla gravidade. Tem uma gravidade porque, por causa do dinheiro que é, porque de repente tem ali umas datas muito certinhas. De 2010 a 2014. Dos anos em que aquilo aconteceu. E também porque as explicações foram poucas ou nenhumas, não é? Houve um passa-culpas, depois o antigo secretário de Estado assumiu responsabilidades políticas, que significa que negou que tenha responsabilidades, ou seja... Bem, quando se demite dos cargos do próprio partido... Não, no sentido em que ele próprio diz que isto parece mal, isto cheira mal. Foi isso que ele disse no comunicado, não com essas palavras, mas ele não assume que tenha feito nada de errado. Aconteceu qualquer coisa e ele, como era o responsável daquela tutela... Mas é uma coincidência chata que um político só assume a responsabilidade política quando já não pode ser demitido do cargo pelo qual está a assumir a responsabilidade. Já aconteceu. Mas é tão raro, não é? Como te lembras, o caso da ponte entre os rios pois e tal. Está, bom, claro, já houve casos de pessoas que assumiram a responsabilidade política quando estavam no ativo. E até, sobretudo, bom, então vamos chegar aqui a um consenso. O João Soares, olha lá, meteu umas lambadas e foi. Sim, mas isso não era bem política, mas então só assumem responsabilidade política quando já não podem ser demitidos ou quando, sendo demitidos, podem ter uma boa carreira na moto em Gil. Vamos continuar. São as duas. Mas... No caso, Paulo Núncio assume a responsabilidade política neste sábado, depois de ter sido desmentido, foi isso que aconteceu, pelo antigo chefe da autoridade tributária, porque a primeira explicação de Paulo Núncio é que tinha sido a autoridade tributária
a meter o pé na argola. Sim, depois passou por uma das poucas vezes em que Passos Coelho perdeu a cabeça no Parlamento, também já vamos falar disso. Agora, há aqui duas questões, uma tem a ver com a velha questão o João Miguel escreveu sobre isso esta semana, e eu concordo com o que ele diz, que há muitas explicações para as offshores, mas raramente alguma diz respeito àquilo que nós chamamos o bem comum. São coisas que se percebem porque é que as pessoas o fazem, mas nós, comunidade política, não lucramos nada com isso. E, portanto, isso somado ao timing em que isto acontece nos anos da austeridade, e da austeridade para os pequenos, isto é uma imagem terrível e não é a primeira imagem que o governo anterior deixa. António Costa é o homem mais sortudo do mundo. Esta semana Passos Coelho apontou-lhe o dedo e considerou reles e ordinária a atitude do Primeiro-Ministro por ter chamado o assunto no... Foi o indicador, acho eu. Quinzenal. Foi o indicador. Foi o indicador, sim. Não, evidentemente que isto tem que ser, isto é bastante grave e não é a primeira, ou seja, não é a primeira, lembram-se do debate nas legislativas em que António Costa disse que se ia saber coisas, e depois viemos a saber coisas sobre os bancos, há questões não respondidas sobre os swaps, etc. Houve vários casos que ficaram por esclarecer. E eu não sou capaz de dizer mais do que isto. São casos em que há qualquer coisa que nós não sabemos, há qualquer rastro do dinheiro que não é claro, e em última análise, como assumiu Paulo Núncio, a responsabilidade é de quem tutela essas áreas, é dos ministros, dos secretários de Estado, e, se provar que sabia, dos primeiros ministros. Até agora não há razão nenhuma para implicar diretamente Passos Coelho, mas não são... Mas politicamente não é propriamente uma medalha. Não é porque acresce uma série de coisas, uma série de casos mal explicados, coincide no tempo, como eu dizia, com os anos da austeridade, e coincide agora na sua revelação com o momento em que este governo atual estava fragilizado, com questões que também tinham a ver com o Ministro das Finanças, e de repente agora ninguém quer saber, ninguém quer discutir SMS ao pé de 10 mil milhões, não é? E portanto tudo isso é... não sei se vai ser mais a ver audições parlamentares. O pessoal pode querer saber em simultâneo as duas, dos SMS e dos 10 mil milhões. Com certeza. A malta, as pessoas, nós. Agora, o governo... Será que nós conseguimos ter dois assuntos em simultâneo na nossa cabeça? É multitasking. Um no hemisfério direito, outro no hemisfério esquerdo. Não, mas acho que não é muito esforço. Mas o hemisfério esquerdo, neste momento, não está muito interessado em ter dois assuntos. Portanto, para o hemisfério esquerdo, isto foi ótimo. Então, vocês estão a discutir os SMS e nós já temos uma nova administração da Caixa e então de repente há aqui um buraco, uma declaração que depois também não é claro o que é se foram as entidades que comunicaram, foi o Fisco que depois não pôs aquilo nas estatísticas, etc. Bom, e é um caso que não é um caso menor, há muitos casos, e o nosso programa existe graças a isso, de chicana política, que não tem importância nenhuma. São frases que saíram mal, isto não é. Este e outros. João Miguel Tavares está a discordar. Ele acha que isto é muito importante. Eu acho que este programa é muito importante. Exatamente. Embora eu no novo genérico... Pois claro. Eu no novo genérico a única coisa que faço é estar basicamente numa passadeira, não é? A levantar um sinal e este senhor antes ali impecavelmente num grande carro. Eu, na verdade, sou aquele que acha que este programa é importante, de facto. Também acha, João Miguel Tavares, como disse Assunção Cristas no Parlamento, que a notícia do público foi uma notícia plantada pelo atual governo para entalar a direita? Acho que não, na verdade. Parecia, mas acho que não. Acho que não porque o David Inês deu uma justificação acerca disso no público e pareceu-me bastante plausível. Mas ainda que fosse plantada, é daqueles casos, estamos nas tintas, quer lá saber. O que interessa é porque a maior parte das notícias são de facto, muitas delas são plantadas, as fontes têm quase sempre interesse. Plantada é uma expressão bastante depreciativa, quer dizer, alguém passa informação, evidentemente. Não é só passar, o plantado é alguém passa informação em determinado timing. Mas isso acontece em toda Mas isso acontece em todo lado. Há pessoas que só aparecem nos jornais quando são nomeadas para cargos públicos. Nas vésperas de eleições. Isso não é novidade nenhuma. Aliás, o meu amigo José Sócrates foi vítima disso várias vezes. Ele tem razão quando dizia, agora na véspera
véspera das eleições é que se lembraram disso. E ele, na maior parte das vezes, tinha razão. Agora, eu estava-me nas tintas se fosse na véspera das eleições. Eu quero saber se é verdade ou mentira. Para não falar de Sócrates, Cavaco Silva, mais a aldeia da Coelha. Eu quero lá saber que seja na véspera das eleições. Digam-me se aquilo é verdade ou é mentira. E, portanto, os 10 mil milhões também me estou nas tintas. Se fosse para pagar, eu até acho que não foi. Mas ainda que fosse para esquecer isto, e eu acho que não foi por uma razão simples, para já, porque acredito naquilo que o David estava a dizer, mas também porque se o PS tivesse isto nas mãos, já tinha utilizado há mais tempo. Não tinha deixado isto chegar até ao ponto onde chegou. E, portanto, acho que é uma daquelas coincidências, como o Pedro Mexia estava a dizer, que o do António Costa, não é? Ele se calhar faz voodoo ou uma coisa qualquer, para ter estas sortes. É uma grande sorte, sendo que, ao mesmo tempo, a gravidade daquilo ainda não é sequer compreendido. Nós andamos para aqui a falar 10 mil milhões, mas ninguém sabe ainda o que é que os 10 mil milhões significa. Sim. Porque uma coisa é, faltou nas estatísticas, as estatísticas não foram publicadas como deviam ter sido. Ou outra, completamente diferente é, mas estes 10 mil milhões algum deveria ter sido tributado e de repente isto passou e não foi. São coisas de gravidade muito dispares. Ou qual a proveniência desse dinheiro? Ou qual a proveniência do dinheiro? É uma das razões porque a autoridade isso ainda é o mais grave de tudo. Porque mas ainda que seja apenas uma questão estatística, é obviamente inadmissível. 10 mil milhões não é aquela coisa que passe despercebido. Ou sequer a movimentação dos offshores, não é? Ainda que tudo isto seja legal, uma quantidade tão grande de dinheiro a sair do país, eu admito que um governo pudesse não ter muito interesse na divulgação disso, dentro do género, não queremos que saibam as fugas dos capitais. Agora, desconhecerem, haver uma ignorância sobre o assunto. Mas isso não é interesse público, isso é varrer o lixo para debaixo do tapete. Não, e já se sabe que a autoridade tributária, por 3 vezes, fez chegar ao secretário de Estado esse aviso e que ele pôs apenas visto. Exatamente. Ou seja, exatamente. Pôs na gaveta. E quer dizer, e aí é triste, mas António Costa tem razão. Quer dizer, aquela comparação é muito abusiva que ele fez. Ele aproveita logo para meter o Pedro Passos Coelho no meio daquilo, de andam a ser tão violentos com os mais pequeninos e depois deixam passar isto. Evidentemente, é verdade que foi uma coincidência temporal. Mas a frase dá a entender que aqueles 10 mil milhões significam fugas ao fisco, pessoas que não pagaram impostos, isso ainda não é totalmente claro. Mas independentemente disso, não há nenhuma boa razão moral, acho eu, para colocar dinheiro numa offshore. Nenhuma boa razão. É um método legal, mas não há nenhuma boa razão. Não, por mim é que tudo aquilo que servir para apertar a legislação, penalizar isto, tornar mais difícil estas transferências... Mas mesmo que seja abusivo fazer essa ligação entre as duas coisas existem e, portanto, de facto, dá muito má imagem de um governo que foi um governo com um governo de austeridade. Eu, em grande medida, acho que a austeridade tinha um lado necessário, mas depois é muito estranho quando aparecem coisas que têm a ver não com as pessoas que têm os seus negócios, têm as suas vidas, que têm as suas economias, etc., mas com somas avultadas. Sim. E essas não se sabe onde é que vem, é uma mentira. É uma mentira muitas vezes repetida pela esquerda. Que se eu tivesse que escolher qual foi o governo que mais atacou verdadeiramente aquilo que é o grande capital e os interesses instalados, foi o governo de Passos Coelho. Não nestes 10 mil milhões. Não nestes 10 mil milhões, mas numa coisa fundamental. Se eu tivesse que encontrar uma razão que se justificasse a existência do governo de Pedro Passos Coelho, o facto de ele ter deixado cair o BES é uma razão mais do que suficiente. Poderia dizer que é inevitável, mas ele deixou cair o BES. E isso, de certa maneira, a carta do Salgado. Ele revolucionou o país com isso. Isso é uma decisão muito corajosa da parte dele e que não é devidamente valorizada. Está a ser agora. Este assunto vai ser levado ao Parlamento a partir da próxima quarta-feira. A demissão de Paulo Núcio vai esvaziar a questão ou ainda vai fazer mais estragos à direita, João Miguel Tavares? Eu acho que vai fazer estragos à direita. Eu acho que é relativamente inevitável. Qual é o seu paraíso fiscal favorito, Ricardo Araújo Pereira? Bom, eu sou um ateu financeiro. Eu não acredito em paraísos fiscais. Ouço de falar de pessoas que acreditam que há, mas eu não acredito. Eu estou mais habituado ao inferno fiscal do que ao paraíso fiscal, e isso acredito. Mas este caso é possível que
estes 10 mil milhões, como enfim, já foi dito que não sabemos que margem disto é que representa fuga aos impostos e que, enfim, que margem deste dinheiro é que é, digamos, é que é lícito ou ilícito, mas acho que é seguro dizer que são investidores que não foram piegas, que resolveram tirar o dinheiro da sua zona de conforto e pô-lo lá fora numa zona de ainda maior conforto, porque é simpático. Houve conselhos nesse sentido e ainda bem que não foram aplicados apenas às pessoas. Eu acho que o principal eu não sei do ponto de vista da engenharia como é que funciona esta esquisitíssima peneira, porque as peneiras normalmente deixam passar as coisas pequeninas e retêm as coisas grandes. Esta retinha essa é que é a questão. O bolso dos reformados e deixava passar, se calhar dava rota ou assim, mas a algibeira dos reformados passou na parte fininha, não é? Essa ficou lá. Estes 10 mil milhões devem ter ido para esse buraco. Mistérios. É misterioso, sim. Entregamos ao Pedro Mexia a pasta de Ministro da Fuga. Agora o João Miguel Tavares quer ser Ministro dos Impostos Indiretos, por ver neles maior rentabilidade do que nos impostos diretos. João Miguel Tavares. Na verdade, também, mas era só para fazer um pandan com o nosso último programa e as discussões sempre emocionantes que eu tenho com o meu amigo Ricardo, sobretudo sobre o tema do virar a página da austeridade. Vejam como é possível uma alternativa e que conseguir o crescimento e bons resultados económicos. Isto vem a propósito da decisão do Governo de terminar, de acabar com a reavaliação trimestral do imposto sobre os combustíveis. Eu sei que o imposto sobre os combustíveis é um tema que interessa a toda a gente neste painel. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Temos, aliás, obra publicada. Exatamente. Eu estou entusiasmado quando mas é que este imposto não conduz. Não portanto, conduz. Daí a razão. Ele só se interessa pelo aumento da bandeirada. Mas isto é interessante porque este ISP demonstra que a fórmula do governo sempre foi apenas uma. E que, no entanto, ainda assim essa fórmula entusiasmou muito o Ricardo, que é: toma lá 20 eurinhos a mais no teu ordenado e agora dá-me cá 20 euros a menos a encheres o combustível. Foi isso que aconteceu. E foi essa a história de 2016. E isso as pessoas chamaram página da austeridade. E o virar a página da austeridade foi simplesmente uma troca de impostos diretos por impostos indiretos. E o caso do ISP é particularmente chocante, porque o governo não fez nada daquilo que prometeu. E António Costa veio agora dizer ao Parlamento que este ano não se vai alterar o ISP e, portanto, não vai haver uma revisão trimestral desse ISP porque foi instituído o gasóleo profissional e, portanto, acabou-se com essa revisão. Ora, nunca, mas nunca, António Costa referiu este argumento no passado. Se vocês bem se recordam, na altura que o governo tomou posse e que o Orçamento de Estado foi apresentado, o ISP subiu 6 cêntimos e a partir dizia, subiu 6 cêntimos porque o gasóleo, o combustível, o petróleo está muito barato e, portanto, mas quando e o governo está a perder, portanto, está a perder muita receita, não é? Sobretudo de IVA, mas à medida que o preço do petróleo for aumentando, nós vamos reduzindo o preço para que haja uma espécie de neutralidade fiscal. Ora, essa neutralidade fiscal nunca existiu. E o ISP rendeu ao Estado 1.100 milhões de euros a mais. 1.100 milhões de euros a mais. Foi um aumento de 53% desde 2015. E isto parece-me absolutamente extraordinário. É este o virar da página da austeridade. Isto está sentado em cima de uma mina de ouro e agora usa a desculpa do gasóleo profissional, que foi uma coisa que nunca foi falada. Mas estas pequenas aldrabilhices vão sendo muito produtivas. E é porque com este tipo de artimanhas, por exemplo, mais uma artimanha a ver com o combustível. O ISP para a gasolina vai descer 2 cêntimos. O ISP para o gasóleo vai subir 2 cêntimos. E vão dizer, então desce 2 cêntimos ali, sobe 2 cêntimos ali. Sim, só que 80% do combustível gasto em Portugal é gasóleo. Portanto, é mais uma subida grande de impostos. E pronto, mas é isto o virar a página da austeridade. O Primeiro-Ministro justificou no debate quinzenal a decisão dizendo que a prioridade do Governo são os rendimentos das pessoas. É isso. Vê nisto opções políticas diferentes, Ricardo Araújo Pereira, ou, como diz a líder do CDS-PP, uma
e pelos vistos estava a dizer também o João Miguel Tavares, se interpretei bem, vê nisto uma austeridade à la esquerda, como gosta de dizer Assunção Cristas? Eu vejo, em primeiro lugar, os números do João Miguel estão errados nas gasolinas, porque a gasolina, aquela que tem as outras octanas, não realmente... Não, na verdade não sei, mas estou impressionadíssimo. Os cêntimos. Tu nem sequer foste ao papel para ver e disseste 80% do combustível é gasóleo em Portugal. Tu foste mesmo fazer uma... Nunca ouvi isso neste programa. Como não? Viola a Constituição deste programa. Se é para vir para aqui com factos, não contes comigo. Eu sei, Ricardo, não precisas de confessar. Mas se de facto aconteceu aquilo que o João Miguel disse, ou seja, que foi que o António Costa disse às pessoas: toma lá mais 20% no ordenado, que eu depois, mais 20 euros no ordenado, que eu depois vou-te buscar 20 euros na gasolina. Por mim, perfeito. Porque as pessoas podem ir de autocarro. A sério, é melhor. É melhor assim. Ele respondeu à Assunção Cristas dizendo que era lamentável que ela, ex-ministra do Ambiente, não se preocupe com as questões ambientais. Exato. Questões ambientais foi a justificação que ele deu para o gasóleo. Ele está preocupado com a qualidade do ar que tu respiras. Eu sei. E carrega nos impostos dos combustíveis para tu respirares um ar mais puro e fresquinho e tu ainda resmungas. Mas atenção, eu estou contigo, hein? Eu não acho nada mal substituir impostos diretos por indiretos. Eu até acho que isso é uma opção liberal. O meu problema com isso é que é completamente mentira em relação àquilo que ele prometeu. Mas, só isso. Mas um pequeno detalhe. Aquilo, mais uma vez, se é verdade aquilo que o João Miguel disse, dá cá 20, toma lá 20 euros para o teu ordenado, dá cá 20 euros na gasolina, perfeito. Porque isso dá escolha às pessoas. De facto, o custo de vida aumenta, mas as pessoas têm escolha. Não têm escolha se lhes vão tirar o ordenado. Como o senhor que deixou passar 10 mil milhões. E agora, assim não me parece mal. É claro, quem é que estava à espera que ele oferecesse o passe L1, 2, 3 a cada um? Não, a gente sabia que era preciso. Toda a gente sabia que o Estado precisa de dinheiro, não é? Mas acho que esta maneira de o obter é melhor do que isso, do que aquele método anterior de virar contribuintes ao contrário e sacudir a ver se saem trocos. Não, mas tu continuas a virar o contribuinte ao contrário a ver se saem trocos. Tem dado atenção ao preço dos combustíveis, Pedro Mexia? Carlos, eu sobre a questão de acabar com a reavaliação trimestral do imposto sobre os combustíveis, vou citar Marcel Marceau. Pronto. Oh, meu Deus. O João Miguel Tavares fica então ministro dos impostos indiretos. É a altura de o Ricardo Araújo Pereira ser ministro da reestruturação. E o que é que pretende reestruturar, Ricardo Araújo Pereira? Eu gostava, em princípio, eu acho que é preciso reestruturar o FMI, porque... O FMI? O FMI. Eu pensei que ia manifestar apoio ao Bloco de Esquerda, ao PCP e ao FMI. Que estão em sintonia, não é? Sim. Esta semana o FMI diz que isto, se calhar, o melhor é reestruturar a dívida porque o serviço da dívida é muito pesado, o modo de pagamento, etc. Que é uma posição que muita gente tem defendido em Portugal. E que o FMI não tem defendido. Só que o FMI faz isto. Por exemplo, 12 de março de 2014... O primeiro chefe de missão do FMI em Portugal é contra a reestruturação da dívida portuguesa. 17 de dezembro de 2015. Dívida de Portugal devia ter sido reestruturada, diz o FMI. E agora, em 2017, isto se calhar o melhor era reestruturar a dívida. Por isso, o FMI, ora, é a favor da reestruturação. É bipolar. Exatamente, era isso que eu ia recomendar. Era lítio ao FMI. Acho que faz muito bem à bipolaridade. Que é para ver se a gente... Uma coisa que me faz falta temos andado desde 2014, ou até antes disso, nisto. Melhor é reestruturar. Não, de todo não é reestruturar. E faz-me falta um talvez. O FMI ainda não fez nenhum relatório, já fez relatórios a dizer sim senhor reestruturar e não senhor não reestruturar, não fez nenhum a dizer talvez. Faz-me falta esse. Não sei o que é que os técnicos andam a fazer. Desta vez foram 3 altos responsáveis do FMI, não sei se título particular ou se aquilo é um documento oficial do FMI. Nem sabemos, são altos responsáveis, não sabemos quão altos. Normalmente, se calhar, devíamos ir buscar a régua cada vez que, para ver se estes são mais altos ou menos do que aqueles que no passado disseram o mesmo que eles e também o contrário. Que efeito é que este artigo pode vir a ter, nomeadamente, para a dívida portuguesa, João Miguel Tavares? Não vale citar o Marcel Marceau. Não.
A minha questão com o que o Ricardo disse é que não há, na verdade, nenhum português que seja contra a reestruturação da dívida, no sentido em que reestruturar a dívida é, por exemplo, dar-lhe um pontapé e fazer com que as coisas que temos que pagar em 2018 só paguemos em 2028. Isso já é reestruturar a dívida. Nós nunca andámos a fazer outra coisa. Sim, há uma grande discussão, ou no Mástico, à voz. Exatamente. Nós nunca fazemos outra coisa. Cada vez que empurramos, não é? E até o Sr. Presidente da República já disse que é ótimo empurrar. Quanto mais tarde pagarmos, melhor. Que na perspectiva dos meus filhos, provavelmente eles não concordarão, mas é isso. Mas que hoje em dia é tido como boa. Podem fazer uma vaquinha. Exatamente. É isso que é tido como boa prática. Esse rolar da dívida é uma reestruturação. Vai-se pagando. Exatamente, uma bonita tese. E é verdade. Há várias teses. Há dívida não se paga, há a tese não pagamos, há a tese eu não devo nada. Escreveram-se coisas delirantes nos jornais dos últimos tempos. Não há só a tese inflexível e a tese sensata. Há teses absolutamente delirantes sobre a dívida. Não é exatamente... Porque aquilo que o João Miguel disse é absolutamente verdade. Tem havido, e mesmo no governo anterior, que era muito hostil a essa expressão, mas de facto o que tem havido e o que continuará a haver é tentar que as coisas sejam o mais fácil possível. É verdade que o Pedro Passos Coelho sofria às vezes de uma espécie de ortodoxia pró-alemã e parecia que... Quando o João Miguel disse que não há nenhum português que... Não, o que tu podes dizer é essa reestruturação da dívida, se for aquilo que chama um haircut, não é? Em que levas mesmo uma talhada à grega. Ricardo, havia isso no discurso do Primeiro-Ministro, mas na prática nós nunca deixámos de procurar soluções mais convenientes para nós, não é? Como qualquer devedor. Ainda que a solução venha a ser o famoso haircut e de repente haja uma golpada monumental, isso desde logo tem um problema gigantesco, porque é o nosso sistema bancário que está em causa, porque a maior parte da dívida já não está nas mãos de estrangeiros, não é? Está nas mãos do BCE, que receberá sempre com prioridade e, portanto, esses não levam corte nenhum e, portanto, estamos a falar, quando se fala nessa reestruturação da dívida típica de mandarem abaixo, outra vez, todo o sistema bancário nacional. É disso que estamos a falar. E, portanto, é um exercício académico muito interessante, mas ainda que nos digam que talvez um dia seja possível aliviar o fardo da dívida, eu diria, então, a primeira coisa a fazer é Portugal mostrar que consegue ter superávites e que a dívida não está constantemente a aumentar, porque enquanto a dívida estiver a aumentar, quem é que quer reestruturar o que é que seja? Não é a frase das responsáveis do FMI é: a única forma de retirar o melhor de uma má situação, quando a dívida é demasiado alta, é reestruturá-la. Ou seja, alterar as condições de pagamento, seja em termos de tempo, seja em termos de isso quantias. É o que nós estamos a fazer. Ninguém discorda disso. Não há ninguém que discorde disso. Não, é só para mais chega aqui quando o João Miguel disse que não há nenhum português que seja contra a reestruturação. Há um em Massamá. Ao nível do discurso político. Mas é o que é que tu chamas de reestruturação da dívida. Passos alega que a reestruturação da dívida compromete o país. Sim, à grega, com certeza. Se for a reestruturação da dívida à grega, não tenho dúvidas disso. Nem sequer é possível de fazer. E sobretudo não se pode anunciar. Quer dizer, João Miguel, o Expresso 2014 diz especificamente, se o João Miguel disser que... Gosto muito quando tu dizes o Expresso 2014. Está aqui. Não se trata disso. Pronto, então o Ricardo Araújo Pereira fica Ministro da Reestruturação e vamos lá ver o que é que isto dá. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora vamos averiguar porque é que o João Miguel Tavares se declara consultor. Consultor de quem ou de quê? João Miguel Tavares? Do Banco de Portugal. Do Banco de Portugal? Sim, quer ser consultor. Mas já do Banco de Portugal. Os consultores já foram nomeados eu sei. Não... na verdade não quer ser consultor do Banco de Portugal, quer ser consultor do Bloco de Esquerda e do PCP. Porque se Francisco Louçã tem direito a ser consultor do Banco de Portugal, eu tenho direito a ser consultor do Jerónimo de Sousa e da Catarina Martins. Francisco Louçã foi um dos nomes propostos pelo Ministro das Finanças para integrar este Conselho Consultivo do Banco de Portugal, que não tem funções deliberativas. É um Conselho consultivo. Não, e eu escrevi um texto a falar sobre isso e houve muita gente que reagiu a dizer então, mas aquilo é um Conselho Consultivo, não é bom ter lá pessoas que tenham opiniões muito divergentes sobre os vários assuntos.
Eu diria que apesar de tudo há limites, porque o Banco de Portugal não é o Parlamento. No Parlamento é que há pessoas eleitas pelos portugueses e que devem ter uma grande representatividade e todas as opiniões ideológicas que tenham um determinado tipo de votos devem lá estar. Mas essa não é a função do Banco de Portugal. A primeira função do Banco de Portugal faz parte do Eurosistema, é manter a União Monetária e manter o euro. Essa é o primeiro problema. A supervisão do sistema bancário. Exatamente. Parece que é um setor onde não tem corrido bem. Tem havido problemas. Não tem corrido bem. Mas a primeira questão ali é o euro. E Francisco Louçã é a favor da saída do euro e que se acabe com o euro. Neste momento tem mudado de opinião, neste momento é contra. Mas há um outro problema ainda mais fundo, que é uma coisa chamada capitalismo. É que o Bloco de Esquerda, a agremiação a que pertence Francisco Louçã, não é? E que ele próprio fundou, tem nos seus estatutos, é logo o primeiro ponto dos seus artigos, o seu objetivo é procurar alternativas ao capitalismo. O Daniel Oliveira escreveu sobre isso e a pergunta dele é essa objeção, mas não há bancos centrais nos países que não são capitalistas? Há bancos centrais nos países que não são capitalistas, mas é esse o Banco Central português? Não. É parecido com o Banco Central que existia em Moscovo? Não é. Graças a Deus ainda vivemos numa sociedade de mercado livre. A explicação dada pelo Ministro das Finanças para as sério. escolhas feitas e para a escolha de Francisco Louçã é de que se trata de personalidades com reconhecida competência em matérias económico-financeiras e empresariais. Parece-lhe esse rabinho só não seja ser o que caso. mal. Sim, empresariais. Sim, ele competências empresariais porque não tem. Provavelmente diz respeito a algum dos outros escolhidos. Não fui ver quem eram os outros. Tá bem, não, aquele é a regra. Não, o problema com o Conselho Consultivo tem quatro lugares para esse tipo de pessoas, ou seja, sim, que tenham... Mas parece que a primeira parte da frase faz sentido sobre o Francisco Louçã e a segunda não cumpre a questão empresarial. Mas eu estou-me nas tintas. A minha questão ali é que se nós levarmos a sério aquilo que o Bloco defende, o problema é que ninguém leva a sério. E isto nesse aspecto é positivo. Ninguém verdadeiramente acredita que o Bloco de Esquerda quer acabar com o mercado livre e com o capitalismo em Portugal. E ninguém verdadeiramente acredita que Francisco Louçã quer acabar com isso. Essa é a parte boa que ele... supostamente é um revolucionário que o próprio sistema consegue institucionalizar. Isso não é negativo. Agora, se for para levar a sério aquilo que o Louçã diz, não faz sentido nenhum lá estar, como não faria sentido nenhum o Dom Manuel Clemente ir perguntar ao Sheikh Munir como é que deveria celebrar a Páscoa. Não faria sentido. É de um outro clube. Tá? Eu dizia isso hoje, quer dizer, o Francisco Louçã justificou-se ao Diário de Notícias dizendo que certamente que o Banco de Portugal queria ouvir opiniões que fugissem à ortodoxia. Mas eu dizia que isto era como eu ser homossexual e, no entanto, só dormir com mulheres para fugir à ortodoxia. É a mesma coisa, ou ser vegetariano e comer bitoques todos os dias ao almoço para fugir à ortodoxia. Não faz sentido. É um outro clube. É um clube a que Francisco Louçã não pertence. Ele tem toda a legitimidade para não pertencer. Mas o Banco de Portugal é para quem acredita no capitalismo. É só isso. Esta escolha parece-lhe de natureza técnica ou de natureza política, Ricardo Araújo Pereira? Bom, Carlos, é uma questão extremamente complexa para mim, mas seja qual for a hipótese... É do adiantado da hora. É do adiantado da hora. Eu estou com febre, não sei se já tinha dito. Não. Mas a temperatura está a subir. Ao menos vês para aqui bêbado, doente. É muito raro vir bêbado. Mas não nega que já aconteceu. Mas ainda é mais raro vir doente. É, exato. Mas, eu estou muito apreensivo com esta escolha, muito apreensivo. Eu temo que realmente Francisco Louçã não tenha a sensatez de um Vítor Constâncio, faz parte do Conselho Consultivo, a perspicácia de um Carlos Costa a identificar problemas do sistema financeiro, enfim, que lhe falta aquele amor pelo capitalismo que fez com que grandes capitalistas como Ricardo Espírito Santo Salgado, José Oliveira e Costa tenham feito uma obra tão bonita em nome do capitalismo, não é? Eu acho que por acaso é curioso aqui que boa parte dos capitalistas, dos grandes capitalistas que a gente conhece, estão a dar cabo do capitalismo. Se calhar é capaz de ser, pode ser uma boa ideia para banqueiros anarquistas, como no livro do Pessoa. Sim, tentar fazer com que um marxista salve o capitalismo é capaz de ser uma espécie de último recurso. Porque com capitalistas já se percebeu que não vamos lá, não é? Porque, repara, a afundar bancos eles são muito bons. Não perceber que os bancos que estão a afundar são excelentes também. E por isso, eu sinceramente não vejo
o João Miguel disse que o exemplo era a mesma coisa que o Manuel Clemente perguntar ao Sheikh Munir como é que se celebra a Páscoa. Se o padre Manuel Clemente tivesse celebrado a Páscoa nos últimos 40 anos com umas cuecas de renda e a soltar fogo de artifício, talvez o Sheikh Munir lhe pudesse dizer: olha, escuta, eu acho que isso não é assim, sabe? Temos só que alguma coisa não está... Era a imagem que faltava para enquadrar. Portanto, neste momento, nota-se que estás doente porque imaginaste do Manuel Clemente cuecas de renda. Não. É giro ver, pera, que imagem é que eu posso apresentar aqui? Isso foi isso que surgiu. Isso é um sonho antigo e eu limitei-me a recuperá-lo. Vê objeções à escolha de Francisco Louçã para este Conselho Consultivo do Banco de Portugal, Pedro Mexia? Ele é consultor, número 1. Número 2, tem, pelo menos numa das partes, tem conhecimentos técnicos. Eu não concordo com o João Miguel que tenha que ser alguém adepto do capitalismo, até porque há, neste momento há um significativo número de pessoas em Portugal que não são adeptas do capitalismo. Sim, mas não é a Assembleia da República, não é Portugal. Não é a Assembleia da República, mas não pode estar provavelmente enfeudado em termos de opiniões. Nós estamos a falar de uma coisa deliberativa. Tem uma opinião sobre matérias como o euro e nós, por exemplo, dizemos assim, não pode ser contra o euro, mas nós não sabemos o que é o futuro. Certo. Não sabemos o que é o futuro e não sabemos o que é que nós podemos ter que vir a decidir sobre o euro. É bom ter opiniões diferentes. Não vejo nenhum problema com isso. Acho mais estranho. Não é estranho, faz parte do processo de institucionalização, como disse o João Miguel, é difícil dizer esta palavra, a institucionalização do Francisco Louçã, não é? Sim. Ser comentador político, usar gravata, já usou gravata algumas vezes. Conselho de Estado. Ele está a querer ser o Marcos Mendes da esquerda. Isso sim, agora, há pessoas, já figuras conhecidas que são quadros do Banco de Portugal, pertencentes ao Partido Comunista, por exemplo, e que não vejo qual é o problema de terem uma opinião económica. Quer dizer, não gostava que fossem essas pessoas a mandar no Banco de Portugal. Agora, que hajam... Uma questão é fazer um trabalho técnico. Evidentemente que os comunistas ou os bloquistas não devem ser impedidos de entrar no Banco de Portugal. Mas se fossem governadores do Banco de Portugal já seria estranho. Mas não são. Não, está bem. Então... Então qual é o teu problema? O meu problema é que o Conselho Consultivo é para aconselhar. É como o Conselho de Estado. Eu não me importo que haja pessoas... É diferente. Não é diferente. É diferente neste sentido. Eu não me importo que haja pessoas de todas as áreas políticas no Conselho de Estado. Não gostava de pessoas de todas as áreas políticas na Presidência da República. É diferente. Mas isso uma coisa é tomar... Não tem nada uma coisa a ver com a outra. No Conselho de Estado, quando Francisco Louçã foi escolhido para lá, ninguém disse nada, e com razão. Não há nada para dizer. Faz todo o sentido o homem estar no Conselho de Estado. Não faz sentido nenhum, a meu ver, é estar no Conselho Consultivo do Banco de Portugal. Está esclarecido assim porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se consultor. Quanto ao febril Ricardo Araújo Pereira, sente-se crispado. Foi de assistir ao debate quinzenal desta semana, Ricardo Araújo Pereira? Foi, sim, senhor. E foi isso que lhe fez subir a febre? Gostei imenso. Não, acho que já estava. Mas gostei imenso daquilo, sabe? O que é que lhe pareceu aquele diálogo de microfones fechados entre Passos Coelho e António Costa? Pareceu muito bom, porque de facto conseguia ler-se nos lábios. Reles, isto é uma maneira muito reles de fazer política. Depois a repórter da SIC também leu nos lábios e leu corretamente, foi exatamente aquilo que eu li também. Mas eu adorei ver todo aquele azedume. Eu gosto muito de azedume. E eu gostei muito de Cisânia também? Também, sim. Gostei de ver aquela explosão de rancor. É sempre, para mim foi surpreendente perceber que Pedro Passos Coelho é de facto dotado de um sistema nervoso central, porque não me lembrava daquela dele ser assim sanguíneo, nunca tinha visto. E cheguei a ter receio que ele sacasse do pino e vazasse uma vista a António Costa. Sim, com a bandeirinha feita na China. E portanto... Adorei aquele momento. Muitos parabéns. Quando é assim, sim. A minha proposta é que o Parlamento esteja sempre neste estado em que não está, não é o do Taiwan, não é? Isso acho um bocado desagradável. O do Taiwan, mas ser 2 ou 3 degraus, um bocadinho abaixo. Não chegam a vias de facto, exato, mas dizem coisas que nos fazem rir. Exato, és pouco reais, és coisas dessas. Isso acho bom. O PS acusa a direita de querer usar o Parlamento para, vou abrir aspas, porradismo político. Já alguma vez se sentiu porradista, Ricardo? Não, até porque até hoje desconhecia a existência da palavra. E eu não tenho sentimentos
o inefável, eu não sou dado ao inefável. Ou está dicionarizado, ou eu não sinto esse sentimento. E, portanto... Só sentes o que está no dicionário? Só. Não sinto mais nada. Só sinto as coisas que estão ali. Então, e se forem... Era o que faltava agora, um porradismo. Dinamarquesas. Desculpa lá. Sei lá, o IG. Não, isso é... Há uma tradução para português? Não sentes IG? Se calhar sinto em Copenhaga. Aqui não sinto nada. Agora, era o que faltava. Agora, inventarem coisas e eu... não, realmente já agora, senti. há montes de livros agora sobre o IGA. Está bem o IGA, mas o IGA, pelos vistos, tem tradição na Dinamarca. Agora o porradismo, tens algum livro sobre porradismo? É supostamente a sensação de bem-estar. Sim, felicidade dinamarquesa. Felicidade dinamarquesa, e agora há montes de livros sobre isso que é para no frio, não é? Não, é porque eles no frio. supostamente são gajos felizes, apesar de estar sempre neve. Mas acho que o porradismo não entra aí. O não. Porradismo, agora, isto de inventar palavras assim não vale, quer dizer, era o que faltava. Eu estou-me a sentir um bocado frenhata. Não, pá, não. Mas tu usaste esse argumento, quando é que foi? O Vernheque. O Vernheque, foi para o claro. Casamento homossexual, não é? Sim, exatamente. O Vernheque. Mas para dizer se não gostam, inventem outra expressão. Inventem a expressão Vernheque. Portanto, porradismo. Porradismo, eu acho sinceramente que não faz sentido. E claustrofobia democrática, Pedro Mexia, o líder da bancada parlamentar do PSD, fala em claustrofobia democrática. Será a mesma coisa que a asfixia democrática denunciada aqui há uns anos? Isso é um regresso que se saúda. Pois. Isso eu acho mal. Mas ou será que há aqui uma nuance? Porque a palavra não é exatamente a mesma... Eu sou um bocado crítico da hipocondria democrática, que é aquela coisa de querer diagnosticar doenças. Estas maletas democráticas têm uma tradição. Mas diagnosticar doenças com sintomas muito incipientes. Na verdade, quando Paulo Rangel... Bem, a última não. Quando Paulo Rangel inventou essa expressão... A asfixia democrática, sim, na altura. Havia alguns casos, nomeadamente respeitantes à liberdade da imprensa, que eu acho que faziam algum sentido. Sim, mas não faz sentido a expressão. Porque se a asfixia é democrática, então é uma boa asfixia. Como assim? É uma asfixia para todos? É democrática? Não, mas não se fosse uma asfixia ditatorial é que era desagradável. Não. É uma asfixia democrática. A asfixia nunca é agradável. Não gostas das coisas democráticas? Gosto, mas não quando são asfixias. Só ao menos é democrática. Não. Mas o que é que está a acontecer é de facto nós o que vemos, eu não sigo as comissões, ou melhor, não as comissões, as conferências de líderes, mas e outras reuniões, mas no plenário de facto parece haver em alguns momentos, por exemplo, uma intervenção de Ferro Rodrigues um bocadinho menos isenta do que seria de exigir ao Presidente da Assembleia da República, até porque ele foi um Presidente da Assembleia da República muito contestado, na medida em que foi quebrada uma praxe parlamentar na sua eleição, e eu ouvi, aliás, falámos aqui já algumas vezes, 2 ou 3 intervenções em que tinham sido feitas perguntas perfeitamente defensáveis a membros do Governo, ou houve evasões perfeitamente inadmissíveis de membros do Governo com os quais Ferro Rodrigues, nas imagens que vimos, me pareceu demasiado tolerante. E, portanto, nesse sentido, acho que faz bem o PSD e o CDS a falar disso, protestar, se for caso disso. Ir a bem? Sim, agora, asfixia democrática, quer dizer, nós daqui a Não, agora é claustrofobia. Nós daqui a bocado vamos falar, ainda que brevemente, da nossa rubrica semanal americana. E de facto, aí depois começam-nos a faltar palavras, quando se começa a proibir jornalistas de estarem presentes para dar notícias, que é o que eles fazem, etc. Aí começa a faltar. Portanto, acho que essas palavras devem ser guardadas para momentos realmente muito graves. Acho que quando ela apareceu, a cunhada por Paulo Rangel, fazia algum sentido, agora... Algum não, tira lá o algum. Fazia sentido, sim. Parece-me precipitado agora. A direita, noticiou o Público, está a ponderar a possibilidade de avançar com uma iniciativa inédita, uma moção de censura ao Presidente da Assembleia da República. Isto será equivalente às discussões sobre arbitragens no futebol, João Miguel Tavares? Não, acho que não, mas isso também tinha a ver com a história da Comissão Potestativa para escutar António Domingos, e aparentemente Ferro Rodrigues já leu a fundamentação dessa comissão e pareceu-lhe bem. Portanto, não, se essa comissão avançar, eu penso que essa ameaça cairá. Eu concordo com a análise que o Pedro fez do Ferro Rodrigues. Às vezes, de facto, tem parecido um Presidente da Assembleia da República um bocadinho menos isento do que é habitual,
até porque ele acaba por estar à esquerda de António Costa e talvez seja também por isso. Agora, deixa-me só acrescentar em relação à asfixia, à claustrofobia democrática. Quer dizer, por muitos defeitos que este governo tenha, e tem certamente, eu não canso de os citar, não venham cá com a asfixia democrática nem com a claustrofobia democrática. São expressões que foram utilizadas num tempo muito preciso, que foi durante o consulado do engenheiro José Sócrates, e que tinham um significado para ali. E eu não gosto que elas sejam utilizadas para não serem banalizadas, porque era uma expressão que naquela altura fazia todo sentido. Pode ser que no futuro ainda venha a fazer sentido, não faz sentido nenhum hoje em dia. Quer dizer, não... António Costa pode ter muitos defeitos, mas não é um deles. Ora, aí está. João Miguel, ninguém melhor do que João Miguel Tavares para perceber que se com José Sócrates havia asfixia democrática, com António Costa não há nenhuma asfixia democrática. Asma democrática, se há uma asma democrática. Sim, falta de ar democrática às vezes, mas uma coisa momentânea. Sim, ou aquele cheirinho que está nos quartos antes da gente abrir a janela. Mofo democrático. Talvez algum mofo democrático, mas só uma coisa ocasional, mas aquilo só abre a janela e passa logo. E areja e está a andar. Já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara crispado. Agora vamos tentar perceber porque é que o Pedro Mexia se sente argelino. Não é por causa do gás natural. Não é por causa do gás natural. Tem a ver com este percurso muito estranho. Eu sou um bocado cético em relação às pessoas que dizem que não são de esquerda nem de direita. Que é o caso do Emmanuel Macron. Ele não diz bem que não é de esquerda, diz que é progressista. Mas o Emmanuel Macron, que é o favorito para passar à segunda volta com Marine Le Pen, e tudo indica que se passar à segunda volta será ele que vai ganhar, e que, embora tenha sido ministro de um governo socialista... não dissemos que é em França, mas já se percebeu, não é? Marine Le Pen, acho que para tudo as pessoas têm e é um senhor que vem da banca, etc., e que diz que cada coisa que ele diz é ou um bocadinho à esquerda ou um bocadinho à direita, é onde ele está a tentar captar o eleitorado. Aliás, o candidato centrista, o François Bayrou, que há uns anos teve quase 20%, desta vez apoiou, portanto, os votos centristas vão votar no Macron, mas... Agora, ele envolveu-se numa polémica porque foi à Argélia, porque ele diz, e na Argélia, em relação à Argélia, fez claramente uma demarcação em relação ao eleitorado da Frente Nacional, ou o eleitorado da Marine, que é maior do que o da Frente Nacional, dizendo que na Argélia tinham sido cometidos crimes contra a humanidade e tal. Enfim, há vários episódios... O colonialismo foi uma verdadeira barbárie. Sim. Há vários episódios conhecidos de tortura, etc. Tudo isso é conhecido. Este tipo de linguagem é uma linguagem que não é simplesmente dizer... ter um discurso crítico em relação ao colonialismo, até porque este não era um assunto que estivesse realmente em cima da mesa. Ele simplesmente foi buscar esse assunto por achar que isso lhe abria votos à esquerda, lhe trazia votos à esquerda. A esquerda tem dois candidatos, não é? Um da área do PS e um à esquerda do PS, e portanto ele quer ir buscar nesse eleitorado. Ao mesmo tempo diz coisas que não são propriamente de esquerda. Diz, quando lhe falam de ter sido banqueiro e ter ganho muito dinheiro, ele diz, sim, mas foi eu que o ganhei, que é ao mesmo tempo uma piada à esquerda e à direita, porque o François Fillon, que é o candidato da direita, tem aquele problema com o dinheiro, com os falsos cargos que a mulher terá exercido, etc. E depois ele define-se como um social-democrata liberal, que é preciso fazer um boneco. Porque um social-democrata, naquele sentido... Sou eu. Não, um social-democrata naquele sentido nórdico significa impostos altos, mas depois o Estado trata de tudo. A saúde é paga, a educação é paga, etc. Um liberal é o contrário, é tirar o Estado das coisas, deixar o rendimento aos cidadãos, livres e responsáveis, dar o destino ao seu dinheiro como quiserem. Portanto, um social-democrata liberal é a quadratura do círculo. É uma coisa, é bom porque apanha votos em muitos sítios, mas agora, este homem pode vir a ser presidente de França. E tem 39 anos, enfim, não é defeito. Passo escolha é um social-democrata liberal. Não, mas é social-democrata sem hífen. É a história do PSD, não é isso, com hífen ou sem hífen. E portanto é muito estranho este homem que pode vir a ser presidente de França e que diz, cada semana diz coisas de um lado ou do outro, e nós tivemos este consulado Hollande que foi uma desgraça para a França e um vexame para a França, e de facto, além de derrotar Le Pen, que é uma coisa benéfica, evidentemente, para a humanidade, mas era bom que tivesse alguma ideia. Quer dizer, gostas mais do Fillon, é isso?
Não gosto mais. O Fillon morreu com aquele episódio. O Fillon não é possível no momento em que há uma desconfiança tão grande face à classe política, haver primeiro uma questão da mulher e depois a questão dos filhos e depois era assessor e não era assessor e depois pagam-lhe 100 mil euros por um artigo. Tudo aquilo não é possível. Macron envolveu-se nesta polémica com as declarações que fez na Argélia falando em crimes contra a humanidade, depois matizou um bocadinho essas declarações por causa da reação que houve. Atacar a narrativa nacionalista em França pode render votos ou fazer perder votos, João Miguel Tavares? Eu às vezes acho que nós tiramos grandiosas conclusões. Provavelmente o senhor disse aquilo porque foi uma entrevista à televisão argelina e resolveu dizer. Agora, eu não sei se lhe vai fazer ganhar ou perder votos. Eu tenho sempre muita dificuldade em criticar alguém que disse apenas uma óbvia verdade. Uma óbvia verdade. A atuação dos franceses na Argélia foi uma barbárie na década de 60, não só na Argélia, mas até em Paris, onde em 1961 tiraram-nos ao rio, despacharam 3 centenas que foram parar ao Sena, não é? Portanto, aquilo não foi uma descolonização sim, mas eu não disse isso espontaneamente. Uma pessoa que é candidata à presidência da República Francesa, quando diz isso, sabe a implicação que isso tem. Não é? Você sabe a implicação que isso tem, mas aqui dizer que é verdade. Eu tenho dificuldade em criticar pessoas que dizem a verdade. Isso nunca se deve fazer. Não, pois, exato. Tu devias ir para a política. Já sabem quem é que votaria nas eleições francesas, se fosse francês? Ricardo Araújo Pereira. Eu já tenho algum fastio em votar cá, mas em França, mas... Em que é que era? Por acaso também tenho curiosidade. Eu votaria em... 4 ons. Mélenchon, Hamon, Fillon e Macron. Pois são demasiados ons. E depois uma N. Exato, são demasiados ons. Tinha que ser um dos ons. Isso é certo. Eu votaria em seja quem for que concorra com Marine Le Pen. Agora, este Macron tem de facto nome de marca desportiva, não é? E de maneiras que é isso. Boa noite, obrigado por terem vindo. Talvez sim. Então, o senhor Mélenchon? Se o senhor François Adidas concorrer, talvez fosse melhor, não sei. Agora, eu votaria em seja quem for que me perceba que não é aquele que o Putin quer. Estou ainda à espera que a Rússia entre nestas eleições, já deu um cheirinho, não já? Mas ainda não foram suficientemente interventivos como nos Estados Unidos. Não ouves uma frase da Le Pen contra o Putin. Claro que não. E por isso continuo à espera da intervenção russa e assim que os russos indicarem claramente qual é o candidato que preferem. É o outro. É a altura dos decretos. O Pedro Mexia decreta, a propósito, Pravda, porque nós temos uma rubrica... Batatas. Temos uma rubrica batatas. E é para fazermos menção dessa rubrica, não falámos de Trump. É porque nós não queríamos, não estava no alinhamento, mas há sempre qualquer coisa. E, de facto, temos sempre aqui falado à volta e há pessoas que dizem, já chega, Trump, deixa lá o homem, não sei o que mais. Mas há aqueles sininhos que tocam da asfixia democrática. E os 2 sininhos da asfixia democrática é como é que o poder político trata os tribunais, já vimos como é que ele trata os juízes, e a imprensa. E, portanto, os sininhos são 2 carrilhões neste momento a tocar. E agora esta última a decisão de não ter lá na Casa Branca o New York Times, a CNN, a BBC, o Politico, enfim... O Guardian. Vários órgãos de imprensa. Vergonhosamente, nem todos os outros se solidarizaram, só o Washington Post e a Time, penso eu. E a Associated Press. E, portanto, essa ideia de que, sim senhor, o homem foi eleito democraticamente, e eu disse-o aqui, e acho que foi eleito democraticamente, mesmo num sistema esquisito, etc., mas... Um homem eleito democraticamente que começa a atacar juízes e a imprensa começa um bocadinho a deslizar da definição de um líder democrático. E juízes, imprensa e Meryl Streep, eu não lhe perdoo, pá. Também vem nos manuais, quando se ataca a Meryl Streep. Exato. O João Miguel Tavares decreta 3,2%. 3,2%, porque na semana passada, mais uma vez, celebramos aqui tão efusivamente o espetacular crescimento português de 1,6%. Os nossos vizinhos aqui ao lado cresceram o dobro.
E esse crescimento poderá explicar também o facto do nosso crescimento ter sido um bocadinho melhor na reta final do ano. Já que a taxa de crescimento em 2016 em 2016 de Espanha. E em Portugal tem-se muita mania, cada vez que alguma coisa corre mal, a culpa é da conjuntura internacional, mas quando as coisas correm melhor, o mérito é só do governo. E eles andaram em eleições sucessivas. E eles andaram, exatamente, isto foi obtido sem governo. Prova mais uma vez a tese do Ricardo, que foi a propósito da Bélgica, não é? Sim, sim. Isto se calhar não é preciso. Melhor é tirar. O Ricardo Araújo Pereira decreta lá fora sem camisa. Lá fora sem camisa, que é aquele desafio. Uma bravata. É que se costuma fazer no saloon, não é? Quando há desentendimento a propósito do póquer. Não ter porrada a toda a gente. Não sou eu que estou a prometer. Não sou eu que estou a prometer. Eu estou perplexo, estou inquieto. Primeiro o Cavaco publicou um livro a falar do Sócrates, depois o Sócrates publicou um texto no DN a falar do Cavaco, a responder ao Cavaco, depois na entrevista da RTP o Cavaco referiu-se ao Sócrates sem dizer o nome dele, nem sequer tem nojo diz só... O primeiro-ministro do 17º e 18º Governos Constitucionais. Refere-se a ele com uma perífrase, é o primeiro-ministro faz lembrar uma altura em que o Pinto da Costa nunca dizia Vale Azevedo, dizia sempre, um presidente que eu não conheço, nunca me foi apresentado, não sei quem é, era sempre assim, nunca dizia Vale Azevedo. E não, olha, com alguma razão, se calhar. Já vou ser acusado de comparar Sócrates a Vale Azevedo. E já agora Sócrates... Isto ofende quem? Pois é, o Vale Azevedo não tem viúvas, meu menino. Vais ver. Só para completar essa... E depois ainda falta amanhã... Não, só para completar essa sucessão de eventos, na segunda-feira Sócrates vai responder na TVI. Vai responder na TVI e assim sucessivamente. E Cavaco provavelmente... Mas tu queres já que ele responda sem camisa, é isso? Que deixem... A mostrar os peitorais. Chega disto, livros e textos e entrevistas, e os dois lá fora sem camisa. Tu queres porradismo. Sim. Porradismo. Tu queres porradismo. Ricardo Araújo Pereira deseja porradismo. Está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora. Novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Bom Carnaval.